A história começa com um homem chamado Hirako acordando de um sonho em que tudo que ele ouve é o som de um monitor, e ali só tem linhas planas e não há sequer um sinal de batimento cardíaco. E depois que ele acorda, ele murmura sobre o fato de ter tido esse sonho novamente. E assim, sem pensar muito, ele esfrega os seus olhos e então Hirako sai do seu quarto. Logo ele é recebido por uma empregada que tem um chifre na cabeça, e ela se refere a ele como mestre, e se desculpa por ele por ainda não ter preparado o seu café da manhã. No entanto, Hirako não pensa muito nisso, e ele simplesmente pede que ela pare de chamá-lo de mestre, e ela então obedece e se refere a ele como chefe da aldeia, como se isso melhorasse em alguma coisa o tratamento. E aí, passando pela cozinha, o Hirako cumprimenta outra empregada, e essa parece que está tendo alguns problemas para conseguir cozinhar. Também eu nem sei o que ela tá cozinhando, sei lá que criatura é essa. Porém, o Hirako comenta com essa empregada que ela finalmente entrou na cozinha. No entanto, a empregada parece decepcionada por baixar a sua guarda e fala em queimar a criatura se não se concentrar. Já o Hirako, por outro lado, discorda dela e pede que ela poupe. E aí, do lado de fora do seu alojamento, o Hirako é recebido por uma senhora elfa. E ela amigavelmente questiona o Hirako, dizendo que ele acordou bem cedo naquela manhã. E ele, simpático, também responde no mesmo tom, dizendo a ela que tinha acabado de acordar. E aí, no meio da conversa dele, de repente, uma outra mulher com asas chega e pousa do céu. E quando questionada sobre o que estava fazendo, ela responde que teve alguns negócios a resolver e que ela tinha ido até a cidade para fazer isso. A elfa então pergunta se tinha acontecido algo grave. Porém, a mulher anjo garante que não há nada sério acontecendo. Só que quando elas começam a conversar de mansinho, o Hirako vai se distanciando. E ela então pergunta se pode ajudar. E o Hirako responde que não é nada demais. Ele só tem tido alguns sonhos estranhos ultimamente. Ou quem sabe uma memória do seu antigo passado. Até porque se é passado é antigo, para de ser burro, Bruce. E bom, na sequência a gente vê toda a fazenda do Hirako. E ali a gente consegue ver pessoas de diferentes raças, como elfos, humanos com chifres, pessoas lagartos e até pessoas gatas, todas trabalhando juntas em harmonia. Pois é, parece que de alguma forma o nosso protagonista conseguiu criar uma utopia. E ao refletir sobre tudo o que tinha conquistado, o Hirako fica grato. Porém, agora é hora de voltar ao passado. E aqui a gente finalmente começa a entender como o Hirako acabou no mundo. E agora, em sua forma espiritual, o Hirako é saudado por um deus. E ele então menciona pro Hirako que ele viveu uma vida de 39 anos. E foi uma vida bastante difícil, onde ele foi constantemente traído pelos seus entes queridos. A sua vida já não era fácil, e pra piorar tudo, o Hirako ainda contraiu uma doença terminal. E que infelizmente acabou tirando tudo de melhor dele. E após saber que está morto, a reação do Hirako não é de muita surpresa. Porém, ele permanece calmo. No entanto, Deus oferece ao Hirako outra chance de viver a sua vida. E dessa vez ele terá o pedido dele, porque na teoria tinha sido culpa de Deus que o Hirako tinha tido uma vida tão miserável. Então essa era uma forma de recompensá-lo por ter tido uma vida tão difícil. Nesse momento, então, Deus pergunta pro Hirako se tem alguma coisa específica que ele deseja para a sua próxima vida. E surpreendentemente, o Hirako pede para Deus para ser um fazendeiro em uma terra distante da civilização, porque ele acredita que desse jeito ele vai conseguir viver em paz finalmente. E ele tem essa ideia brilhante porque ele costumava assistir um programa de televisão sobre a experiência do cultivo. E ele gostava tanto de assistir aquele programa que ele queria mesmo ter uma chance de fazer aquilo. E assim, após conversar com o deus da agricultura, o deus então abençoa o Hirako com a ferramenta mais onipotente de toda a agricultura, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aí na tela e eu não lembro o nome. Então, se vocês puderem, por favor, comentar aqui o nome, eu vou ficar muito grato. E em seguida, o deus então atingiu a alma do Hirako com um bastão. Depois disso, a primeira coisa que o Hirako vê é que ele acorda em uma floresta em um corpo perfeitamente novinho em folha, de um homem jovem. E após tantos perrengues, agora ele conseguia mover o seu corpo novamente. O Hirako fica muito feliz e menciona como é legal ter uma vida saudável. Coitado do cara, olha o nível que ele estava, ele tem que agradecer e ficar grato por isso. E aí na sequência ele imediatamente dá uma olhada ao seu redor e pensa no que pode fazer, porque agora ele estava focado em começar a montar a sua fazenda naquela floresta. E aí ele se lembra que agora ele tem a sua ferramenta agrícola sagrada, e depois de utilizá-la ele percebe que tem algum tipo de poder mágico nela, porque por mais que ele bata ela no chão, por algum motivo ele não se cansa. E assim, após brincar um pouco com a ferramenta, ele percebe que agora ele precisa de um pouco de água e de sementes, para assim ele começar a cultivar algo naquele solo fofo. E ele então fecha os olhos e escuta com muita atenção
atenção para ouvir um barulho de um riacho. Porém, tudo que ele consegue escutar é o barulho de folhas. Só então ele sente que tem algo passando por ele. E ele então pensa que poderia ser um monstro, porque ele não sabe onde ele está ainda. E assim ele deixa todos os seus planos de lado temporariamente para primeiramente encontrar um lugar bom para que ele possa se estabelecer. E aí o Hiraku então vai correndo pela floresta em busca de um lugar para conseguir descansar, até que ele se depara com uma grande árvore e ele então decide montar um acampamento ali. E agora novamente a próxima coisa a se fazer é encontrar um pouco de água, além é claro de comida e outras coisas que possam ser essenciais para sobreviver. E assim o Hiraku vai vagueando um pouco em busca de um lago ou algo do tipo. Infelizmente ele ainda não encontra nada, então ele decide usar o encharcamento, que é basicamente um método para encontrar objetos escondidos no subsolo, através do uso de um pêndulo ou de uma vara. E assim, tentando usar esse método que só realmente quem assiste o Globo Rural conheceria, ele tenta encontrar água, mas ele acaba não tendo nenhum resultado. E assim, após ficar entediado, ele decide cavar um poço. E no começo ele tenta invocar algumas máquinas diferentes usando a ferramenta agrícola que ele tinha recebido. Porém, ele acaba percebendo que ele não consegue invocar algo assim. Talvez porque ele não consiga imaginar direito, não sei. Então no final ele acaba imaginando uma pá e usa ela pra cavar o chão mesmo. E assim como havia acontecido antes, o Hiraku não sentiu nenhum cansaço enquanto ia cavando. Ele até percebe que cavou mais fundo do que precisava. E agora ele não conseguia sair dali. Sendo assim, ele tem a brilhante ideia e começa a cavar na diagonal. E quando ele faz isso, finalmente a água sai jorrando dali. Primeira missão concluída, então depois disso o Hiraku agora decide achar algo comestível. Porém, ele logo percebe que ele não está realmente com fome por algum motivo. E ele se pergunta se isso também era por conta da ferramenta onipotente. E bom, apesar de estar sem fome, ele ainda precisa coletar alguns materiais úteis para invocar assim uma foice. O Hiraku então começa a limpar as gramas do seu acampamento na esperança de achar algo comestível enquanto faz isso. Porém, no final ele não acaba encontrando nada, na verdade. As coisas eram muito mais simples quando ele estava vendo tudo na televisão. E bom, com o sol ainda aparecendo, a próxima coisa que o Hiraku decide fazer é limpar o campo. Ou seja, preparar o terreno para começar a plantar suas plantinhas diferenciadas. E para isso ele conjura um machado para cortar a árvore. E aí, se lembrando de como tinha visto no seu programa de TV favorito, agora o Hiraku quer cortar a árvore. Porém, ele sabe que tem que cortar mais de um lado, menos do outro, para que no final a árvore não caia sobre ele. Só que acontece que toda essa preparação dele acaba sendo desnecessária no final, pois quando ele dá a primeira batida com o machado na árvore, ela acaba sendo cortada como se fosse manteiga. E como o Hiraku não estava contando com isso, ele acaba tendo que fugir da árvore porque quase que ela esmaga ele. E enquanto está trabalhando por ali, o Hiraku percebe que não importa se ele lembra ou não o nome de uma ferramenta. Se ele conseguir imaginar essa ferramenta, ela vai se materializar para ele. E aí, após ter cortado diversas árvores, ter descascado os cascos, ter feito tudo o que podia fazer, o Hiraku então começa a se perguntar se ele poderia utilizar aquela madeira para fazer uma cabana para ele. Porém, ele logo pensa que seria difícil fazer isso porque ele não tinha prego, adesivo ou nada que ele precisaria para prender a cabana. O problema é que o Hiraku perdeu totalmente a noção do tempo, ele não percebeu, mas agora já estava escurecendo. E ele não tinha agora nenhuma cabana e nenhuma fonte de luz para o anoitecer. Ele então tenta gritar por uma lâmpada, fogo, isqueiro ou algo do tipo, só que a ferramenta agrícola dele agora não pode se transformar em nenhuma dessas coisas. E isso por conta de algumas regras que o Deus tinha mencionado para ele anteriormente, porque ele só podia se transformar em algo que fosse agrícola. E aí, tentando pensar em uma solução, o Hiraku então invoca uma lupa para poder utilizar os últimos raios do sol para conseguir criar fogo a partir disso. No entanto, esse plano dele também acaba dando totalmente errado, pois o sol já estava se pondo e não tinha nem raios suficientes para fazer aquilo. E aí, sem muitas opções, então usando uma ferramenta agrícola, o Hiraku rapidamente cria um buraco no tronco da árvore gigante mais próxima e ele começa a utilizar ali como seu abrigo temporário. E agora dentro do porta-malas, ou sei lá como chamar isso, e enquanto está ali, o Hiraku agora pensa em como a noite não estava tão ruim quanto ele imaginou que seria. E muito disso tem a ver com seu corpo novo, que agora era perfeitamente saudável. E enquanto está ali, o Hiraku vai começando a fazer alguns utensílios para sua cabana improvisada. E enquanto faz isso, ele percebe que só vai conseguir fazer a cabana perfeita por tentativa e erro. Ele teria que aprender na luta, não teria outro jeito. E assim, depois de passar a noite inteira tentando descobrir o que pode fazer com a madeira que ele tinha esculpido, quando o sol finalmente nasce, o Hiraku agora tem novos planos para o seu dia. Primeiramente, ele bebe um pouco de água do seu poço, utilizando para isso um copo que ele tinha esculpido também na noite anterior. E agora, sem perder um momento sequer, ele invoca a lupa. E ele então utiliza a casca de pele e ele finalmente acende um pouco de fogo. E assim, após cumprir essas duas necessidades básicas, o Hiraku então passa o resto do tempo limpando seu campo novamente. E ao fazer isso, ele percebe que mesmo
que a ferramenta agrícola não cansasse ele ainda ficava cansado quando ele não estava fazendo uso dela. Ou seja, ele está começando a ficar com fome porque ele ficou um tempo sem trabalhar. E aí, por um momento, o Hiraku pensa em mudar a sua estratégia e procurar por comida. Mas logo que ele pensa isso, a comida já vem correndo na direção dele, porque a gente vê um coelho monstro vindo. O coelho acha que ele que vai devorar o Hiraku, mas daí o nosso protagonista utiliza sua ferramenta agrícola como se fosse uma ferramenta de batalha e acaba com o coelho. E dessa forma, então, o Hiraku garante a sua primeira marmita naquele novo mundo. E embora o Hiraku pense que isso é um incidente infeliz apenas, ele também sabe que pode ser uma bênção dos deuses a comida cair na frente dele daquela maneira. Então ele pega e enterra a cabeça do coelho em um solo fofo para recompensá-los, como em uma espécie de sacrifício por gratidão, alguma coisa assim. E depois de transformar sua ferramenta agrícola em uma faca para tirar a pele do coelho, ele então cozinha a carne do coelho e faz a sua refeição. E bom, mesmo que aquela não seja a comida mais gostosa que existe por falta de tempero e outros ingredientes, o Hiraku fez aquilo com o máximo de carinho porque era tudo o que ele tinha. Agora, o Hiraku é um cara inteligente, então ele conhece a terceira lei de Newton, aquela que diz que toda ação traz também uma reação. Então antes que a reação à entrada da comida no estômago dele apareça, ele decide que é melhor ele se adiantar e fazer logo um banheiro pra quando chegar a hora de fazer aquilo que todo mundo precisa fazer. Eu nem sei porque eu tô falando com tanta coisa assim, na verdade ele tá fazendo aquilo ali pra quando der vontade de cagar, ele conseguir cagar, ué. E agora a gente já tem o codinome pra esse vídeo aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa qualquer comentário falando do herói cagão aí. E quando vocês fizerem isso, eu vou saber que vocês assistiram um vídeo até mais ou menos aqui os 10 minutos, vão me provar que vocês são otakus raízes. Deixa um comentário engraçado falando sobre o herói do banheiro, porque eu vou estar dando coração nos melhores comentários. E agora eu vou descrever pra vocês como que o nosso herói conseguiu fazer o seu banheiro. E bom, a princípio ele faz um banheiro simples, que vai coletar toda a sujeira dele e só jogar num buraco fundo, tipo uma fossa. Porém, depois de pensar um pouco melhor, o Hiraku percebe que ele não pode simplesmente fazer as suas coisas ao ar livre, assim. E aí, depois de pensar um pouco, ele coloca suas ideias pra funcionar e decide fazer uma parede e um telhado pro seu banheiro. E aí, depois disso, o Hiraku finalmente começa a arar os campos. Porém, depois de fazer isso, ele logo percebe que ele precisará de sementes pra conseguir cultivar alguma coisa. E agora ele percebeu que pra fazer uma vida rural ele precisa de semente, olha só que genial. E o pior é que eu fico zoando, mas ele começou a pensar em tudo que ele poderia cultivar, como batata, cebola, milho, e pensando nisso ele acaba então adormecendo, sonhando. E quando ele acorda no dia seguinte, de repente o protagonismo brilha, porque pra surpresa dele ele encontra diversas mudas no seu campo. Ele fica fascinado com aquilo e começa a se perguntar se aquelas plantas cresciam normalmente naquele mundo sem sementes, ou se de repente aquilo teria crescido graças ao poder da sua ferramenta agrícola. E agora ele tá ligadão, muito motivado, então ele decide proteger os seus campos. E pra isso ele coloca uma cerca de madeira ao redor dele. E ele ainda cria pelo lado de fora da cerca uma trincheira pra fazer uma armadilha aí pros monstros. E assim, depois de vários dias, a cerca e a trincheira estavam finalmente prontas. E enquanto isso, pra se alimentar, o Hiraku ficou comendo os coelhos ou qualquer coisa que aparecesse no caminho dele. E aos pouquinhos as coisas foram acontecendo da maneira que o Hiraku queria, pois ele foi vendo suas plantações crescendo e ele também conseguiu construir finalmente a sua tão sonhada cabana. Agora ele poderia dormir com um pouquinho mais de dignidade. E de início aquilo foi bastante desafiador porque ele não conseguia chegar no telhado da cabana. Sendo assim, ele cavou o chão para que a cabana pudesse aumentar. E assim ele não precisava também se preocupar em levantar o telhado. E embora a cabana dele estivesse longe de ser perfeita, ainda assim era muito melhor do que viver em um porta-malas igual ele tava. Um porta-mala de árvore, sei lá o que era aquilo. E a cada dia que o Hiraku via suas plantações crescendo, ele ficava mais motivado. Até que um belo dia, quando ele estava vivendo a vida dos seus sonhos, de repente aparece ali no campo dele um cachorro ferido. E o Hiraku, então, se sentindo mal pela criatura, foi, acolheu ela e também deu um pouco de carne. E ao fazer isso, ele logo percebeu que a barriga dela estava um pouco inchada, o que indicava que ela provavelmente estava prestes a dar à luz. Sendo assim, ele levou a criatura para sua cabana para cuidar dela. Porém, ele, tentando não interferir no processo, deixando a natureza fluir, decide ficar um pouco distante para que a natureza siga o seu fluxo normalmente. E assim, depois de um dia cheio de tarefas, o senhor fazendeiro acaba dormindo e quando ele acorda já é de manhã. Logo que ele acorda, o Hiraku vai correndo até a sua cabana para procurar os cachorros. E bem, ao chegar lá ele acaba tendo uma agradável surpresa porque ele encontra 4 cachorrinhos fofos se alimentando do leite materno da mamãe. Até porque se é leite materno não poderia ser da mãe, né?
porque se fosse do tio era problema. Desculpa, gente, eu tô ficando velho, as piadas estão ficando cada vez mais ruins. Peço desculpa, vamos continuar o recap. E aí, em comemoração ao nascimento dos filhotinhos, o Hiraku então deu o melhor corte de javali pra eles. E todos eles gostaram muito daquele presente do tio Hiraku. E como ele acabou se sentindo um pouco mal por ter que expulsar os cachorros da sua cabana, ele também acabou fazendo uma nova cabana pra poder deixar os cachorros. E depois disso ele então nomeou os cães de Kuro e Yuki, que acabariam por se tornar grandes parceiros do Hiraku, inclusive caçando pra ele. E desde que chegou naquele mundo, o Hiraku conseguiu então ter 2 cachorros, 4 filhotinhos, uma fazenda, 2 cabanas e também um banheiro. E tem gente que demora anos pra conseguir qualquer uma dessas coisas, então veja só, o Hiraku até que tá indo bem, né? E aí na sequência a gente vê que Deus, em sua graça e força suprema, decide verificar como está indo o Hiraku. E então Deus diz que não poderia interferir na vida que ele tinha oferecido ao Hiraku. Isso porque apesar de ser Deus, havia um limite para a sua graça e justiça. E de acordo com ele mesmo, ele já tinha ferrado o suficiente a vida do Hiraku anteriormente. Naquela antiga vida, quando ele era doente, vocês lembram bem disso. E como conforme suas próprias regras, o Todo-Poderoso não pode interferir na vida do Hiraku, ele fica apenas assistindo aquilo ali como se fosse uma espécie de reality show pra ele. E ele então vê que o Hiraku reencarnou em um mundo onde não há ser vivo para ele ser agricultor. Na verdade, ele estava em um mundo solitário com apenas animais mortais em um terreno plano. E tirando os animais, o Hiraku estava ali completamente sozinho. E ao ver aquilo, o Todo-Poderoso então começa a se sentir muito mal por ter feito mais uma sacanagem com o Hiraku. Embora dessa vez não tivesse sido de propósito, obviamente. Porém, por mais que ele esteja com pena, ele não pode interferir na jornada de um ser humano quando ele já reencarnou. E aí, ao dar uma estudada na posição do Hiraku, o Papai do Céu acaba percebendo que ele sem querer mandou o Hiraku para o Vale da Morte. É, você não ouviu errado, no Vale da Morte mesmo. O Hiraku foi encarnado, mas foi encarnado no próprio Vale da Morte. E ao ver aquilo, então, Deus conclui que como ele não pode levar o Hiraku embora dali pelas suas regras, ele tem certeza que no final de tudo o Hiraku vai acabar perdendo a vida mais uma vez. E aí, quando isso acontecer, o Hiraku vai acabar voltando pra ele inevitavelmente. E quando o Hiraku voltar pra ele, ele vai pedir desculpas pro Hiraku e mandá-lo pra outro mundo pela segunda vez. E de verdade, pode confiar em mim, você não queria estar no lugar do Hiraku agora. Então, de qualquer forma, quando a vida dá um limão pra ele, as pessoas têm que fazer uma limonada, né? E a verdade é que o Hiraku não sabe que a sua existência naquele mundo era apenas ele e só isso. E ele menos ainda fazia ideia de que ele estava no Vale da Morte. Porém, como ele é um agricultor que foi concedido então a graça divina para conseguir fazer o que ele quiser cultivar, aos poucos ele vai entendendo melhor esse poder do cultivo e ele percebe que ele praticamente consegue fazer surgir qualquer coisa que ele quiser. Ele vai pegando um pouquinho dos hacks do seu poder e começa a usar isso a seu favor fora dos limites. E aí, em forma de gratidão pelo Deus que tinha permitido que ele reencarnasse ali, ele vai e constrói uma estátua para homenageá-lo, como num santuário. O coitadinho não faz a menor ideia de que ele foi jogado no Vale da Morte, simplesmente. E isso significava também que todos os animais que estavam aparecendo ali, que o Hiraku estava comendo, eram animais que já tinham sido mortos no outro mundo. Eles estavam chegando ali no Vale da Morte porque eles tinham perdido a vida em outro lugar. E inclusive era por isso que o Hiraku estranhava tanto o gosto da sua comida. E bom, enquanto o Hiraku tá na entrada do inferno, ele não percebe, ele vai vivendo a sua vida ali com gratidão até. E aí um belo dia ele percebe que seus cachorrinhos estão começando a ter chifrinhos. E ele acha que aquilo tá ok porque pra ele é como devem ser os cachorros naquele mundo. Então ele só aceita e confia porque quem mandou ele pra lá foi Deus, né? O que podia estar errado. E aí então um dia, aproveitando da companhia dos cachorros, ele vai explorar um pouco mais pela floresta. E dessa vez, enquanto caminha, ele acaba chegando até um riacho. Ele fica feliz em ver o riacho porque ele vai conseguir tomar banho e usar a água quando ele quiser de outras formas. O problema é que o riacho fica, sei lá, 30 km da casa dele. Ou melhor dizendo, né, da cabana que ele construiu. Porém, como o protagonista não cansa quando usa sua ferramenta agrícola perfeita, ele decide então que ele vai cavar um caminho pro riacho chegar até sua cabana. E bom, é isso que ele faz, porque o cara é realmente guerreiro. Só que como o Hiraku sabe que aquilo ali vai demorar, ele também decide construir um banheiro à beira do rio. Porque se der aperto, né, ele tem onde ir. Ele tá inteligente nisso daqui do banheiro, vai. E aí, utilizando seus poderosos instrumentos agrícolas, o Hiraku constrói uma roda para os seus cãezinhos e ele vai ficando por ali trabalhando e ele nem percebe o tempo passando. Ele começa a se perguntar quanto tempo já se passou desde que ele começou a viver aquela vida. E conforme o tempo vai passando, de repente a temperatura também vai mudando e começa a nevar, ficar frio por ali. E aí o Hiraku sabiamente decide que é hora dele fazer um casaco de pele para se proteger do frio. E aqui a gente descobre que ele tem algum problema com o coelho, porque quando ele pensa em fazer um casaco, ele logo pensa nos
outros coelhos. Então com o Hirako as coisas são bem simples assim, basicamente, sei lá, é carinho no doguinho e faca no coelhinho. Porém, quando ele vai utilizar a pele do coelho pra tentar fazer um casaco, ele percebe que elas estão se deteriorando e estão fedendo muito. Então não dá pra usar aquilo ali. Então ele decide na verdade montar uma fogueira em sua cabana pra tentar se esquentar um pouco. Só que ele ainda precisa cobrir seu corpo porque tá nevando, ele precisa de alguma coisa pra proteger ele do frio. E aí de repente o protagonista acaba conhecendo uma aranha. E essa aranha consegue fazer com a sua teia roupas pra ele. Ela inclusive faz um lençol pra ele se proteger. E eu não sei se eu teria coragem o suficiente pra virar amigo de uma aranha, mas o Hirako faz isso, ele inclusive dá um nome pra aranha. Ele então dá o nome ridículo de Zabuton pra aranha. E por mais que ela pareça mais uma peruca do que uma aranha, eu não conseguiria ficar tão amigo dela assim não. A única pessoa que eu conheço que deu certo perto de uma aranha foi o Peter Parker, o resto todo mundo deu ruim. Mas beleza, além de fazer o lençol pra ele, a Zabuton também faz roupas e também outros cobertos pra ele espalhar pela casa. Então tudo bem, vai, eu vou perdoar ele por ter virado amigo de uma aranha, porque isso é contra as regras da humanidade, mas eu vou perdoar porque ela ajudou ele. E assim o Hirako resolveu parcialmente o seu problema do frio, mas ele achava que tava tão frio que era perigoso que a sua cabana até quebrasse, porque ela estava praticamente virando gelo. E ele também está começando a se preocupar com a falta do sal, porque ele não conseguia dar o gosto que ele queria pra comida. E outra preocupação do Hirako é que ele estava muito tempo sozinho. Fazia tanto tempo que ele não se comunicava com outra pessoa que ele estava começando a temer esquecer como se comunicar com outras pessoas. E bem, como se as coisas não pudessem ser mais estranhas do que o cara virar amigo de uma aranha, logo a gente descobre que a pequena peruca aracnídea também estava grávida. Eu não tô entendendo, mas por algum motivo todo animal que chega perto do Hirako acaba ficando grávido, não dá pra entender. Mas aí então a aranha tem seus filhotinhos, beleza, segue a vida. E aí o Hirako tá ali vivendo sua vida de agricultor, que agora já não parece mais tão a vida dos sonhos como antes, até que um belo dia a Zabuton, que pra quem não lembra é o nome da aranha, avisa ele de um alerta. E o cachorrinho dele começa a ficar preocupado também, indicando que alguma coisa está acontecendo. E o Hirako acha aquilo estranho porque os seus animais nunca tinham se comportado daquela maneira. Então ele decide dar uma olhada pra entender o que está acontecendo. E aí, pra nossa surpresa, a gente vê que o que os animais dele tinham visto na verdade era uma jovem. Uma jovem que pela primeira vez, veja só, não é um animal. Pelo menos eu acho que não é um animal, né? Cada coisa que acontece nesse anime aqui. E logo o Hirako pergunta o que ela está fazendo ali, porque ele nunca tinha visto ninguém ali. E bom, é a partir desses momentos que as coisas vão só começar a melhorar, porque cada vez mais vai chegar novos personagens agora. Mas bem, aqui a gente vai fechando a primeira parte desse recap do Fazendeiro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Pô, se você viu mais de 20 minutos de vídeo, quer dizer que você gostou, então se inscreve aqui, vai. A inscrição é totalmente gratuita e você vai estar me ajudando a realizar o meu sonho de bater 500 mil inscritos. Então dá essa moral pro tio Bruce, se inscreve aqui no canal e comenta também se você quer a parte 2 desse recap. Como eu falo, todo vídeo eu só trago a parte 2 do que vocês realmente gostam, então eu preciso saber se vocês gostaram. E bom, agora eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, obrigado por serem otakus incríveis, obrigado por estarem sempre comigo, lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o próximo vídeo que sairá muito em breve. Valeu, tchau, tchau!